O meu nome é Robson Tavares, nós somos alunos do terceiro período do curso de Direito da Faculdade Acesso Unita e nós vamos falar sobre as escolas penais e a história geral do direito penal. A história do direito penal consiste na análise do direito repressivo de outros períodos da civilização, comparando com o direito penal vigente. A doutrina tem adotado uma tríplice divisão das fases da evolução da vingança penal, que é a vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. Na vingança divina, resultou da grande influência exercida pela religião na vida dos povos antigos, com a finalidade maior que era a intimidação. Na vingança privada, que poderia envolver desde o indivíduo isoladamente até o seu grupo social, surge a lei de Talião, o olho por olho e dente por dente. Esse foi o maior exemplo de tratamento igualitário entre infrator e vítima, que é a lei de Talião, que foi adotada no Código de Hammurabi. Nessa época, Aristóteles, antecipando a necessidade do livre-arbítrio, um verdadeiro embrião da ideia de culpabilidade, firmado primeiro no campo filosófico, para depois ser transportado para o jurídico. E Platão, com as leis, antecipou a finalidade da pena como meio de defesa social, que deveria intimidar e advertir os indivíduos para não delinquir. Entrando já no direito penal romano, ele oferece um ciclo jurídico completo, constituindo até hoje a maior fonte originária de inúmeros institutos jurídicos. Roma é tida como a síntese da sociedade antiga, representando um elo entre o mundo antigo e o moderno. Durante a primitiva organização jurídica de Roma, monárquica, prevaleceu o direito consuetudinário, que era rígido e formalista. A Lei das 12 Tábuas foi o primeiro código romano escrito que resultou da luta entre patrícios e plebeus. Nessa época, os romanos conheciam o nexo causal, dolo, culpa, caso fortuito, a menoridade, o concurso de pessoas, penas e a sua mediação. Não procuraram defini-las. Eles trabalhavam em casos isoladamente, sem se preocupar com a criação, por exemplo, de uma teoria geral do direito penal. Já o direito germânico era primitivo, não era composto de leis escritas, caracterizando-se como um direito consuetudinário. O direito era concebido como uma ordem de paz e a sua transgressão como ruptura da paz, pública ou privada, sendo a natureza do crime privado ou público. As leis bárbaras definiram detalhadamente as formas, meios, tarifas e locais de pagamento, segundo a qualidade das pessoas, idade, sexo e ainda de acordo com a natureza da lesão. Só tardiamente o direito germânico acabou adotando a pena de talião, por influência do direito romano e do cristianismo. A responsabilidade objetiva também era característica do direito germânico. No direito penal canônico, a influência do cristianismo do direito penal deu com a proclamação da liberdade de culto, pelo imperador Constantino, que veio a consolidar com a declaração do imperador Teodósio I, transformando na única religião do Estado. O direito canônico contribuiu consideravelmente para o surgimento da prisão moderna, especialmente no que se refere às primeiras ideias sobre a reforma do delinquente. Do vocábulo penitência, de estreita vinculação com o direito canônico, surgem as palavras penitenciária. Sobre a influência do direito canônico nos princípios que orientam a prisão moderna, afirma-se que a ideia de fraternidade, redenção, caridade da Igreja foram fundamentais para corrigir e reabilitar os delinquentes, incluindo a individualização da pena conforme o caráter e o temperamento do réu.
Me chamo Tiago Soares e vou dar continuidade ao assunto falando de período colonial. A partir do descobrimento do Brasil nos anos 1500, passaram a vigorar o direito lusitano, que é basicamente leis que determinam o que é certo e o que é errado. Logo após, houve o surgimento das ordenações afonsinas, sob o reinado de Afonso V, que foi considerado o primeiro código europeu mais completo. Em 1521, foi substituído pelas ordenações manuelinas, que teve determinação de Dom Manuel I e vigoraram até o advento da compilação de Duarte Nunes de Leão, que teve determinação de Dom Sebastião. Mas esses ordenamentos não chegaram a ser eficazes, por peculiaridades existentes na imensa colônia. A fase colonial foi um dos períodos mais obscuros, violentos e cruéis da história da humanidade. A lei que deveria ser aplicada está estabelecida nos 143 títulos do livro V das Ordenações Filipinas, que amplia e generaliza a criminalização e severas punições, destacando a pena de morte, amputação de membros e etc. Fora que tem muitas sanções cruéis, mas deixando de praticar o princípio da legalidade e deixando ao arbítrio do julgador a escolha da sanção aplicável. Essa legislação regeu a vida brasileira por mais de 2 séculos. Agora eu vou comentar um pouco sobre o Código Criminal do Império. A Constituição Brasileira de 1824 determinou de urgência necessidade a elaboração de um Código Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade. Em 1827, um projeto de lei criminal criado por Bernardo Pereira Vasconcelos e José Clemente Pereira, ambos de excelência qualidade e totalmente individual. Em 1830, Dom Pedro I sancionou o Código Criminal, o primeiro código autônomo da América Latina. Segundo Aníbal Bruno, ele teve influência nas ideias de Bertin, do Código Penal francês, do Código Penal de Baviera, no Código Penal napolitano e no projeto de Livingstone. Todavia não se filiou a nenhum, tendo mostrado original em diversas áreas. Denominado por um dos códigos mais bem elaborados, influenciou outros códigos penal, sendo ele o espanhol de 1848 e o português de 1852, período republicano. No advento da República, Batista Pereira foi encarregado de elaborar um projeto de Código Penal, que foi aprovado e publicado em 1890. Como qualquer código elaborado apressadamente, foi considerado um dos piores códigos penais já elaborados. Ignorou completamente os notáveis avanços doutrinários e, em consequência, do movimento positivista. Como exemplo, do Código Estrangeiro de Nardelli, de 1890, que por vários defeitos ficou aparentando estar atrasado em relação à ciência do seu tempo, que depois de tanto tempo de projeto com finalidade de substituí-lo, no Estado Novo em 1937, Alcântara de Machado conseguiu apresentar um projeto de Código Penal brasileiro, que ficou vigente de 1942 até os dias de hoje, embora parcialmente reformado. Eu vou comentar um pouco sobre reforma contemporânea. Entre várias leis que modificam o nosso vigente Código Penal, 2 entre si merecem destaque, que é a Lei número 6.416, de 24 de maio de 1927, que atualiza as sanções penais, e a Lei número 7.209, de 11 de julho de 1984, que institui uma nova parte geral com nítida influência finalista, e a Lei número 9.714, de 98, que ampliou a aplicação de denominadas penas que abrangem crimes, ou seja, crimes sem violência, cuja prisão não seja superior a 4 anos. Vivemos em uma permanente tensão de avanços e retrocessos, que toda função que desempenha o direito penal da sociedade brasileira. Olá, meu nome é José Venâncio e eu vou falar sobre as perspectivas para o futuro, continuando o assunto anterior. E bem, no século atual se desenvolveu uma tendência de efetivar os direitos e as garantias das pessoas, como por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E no meio penal iniciou-se, de certa forma, um processo de internacionalização do direito penal e processual penal,
buscando o ideal de justiça universal. Busca-se reinventar o direito comum e eliminar as fronteiras que existem, as diferenças entre os direitos dos países. Isso é devido à globalização, que fez com que se tornasse necessário um direito que seja comum a todos, um direito que seja acessível a todos, não apenas aos operadores do direito. E esse comum seria também comum aos diversos setores do direito, para que pudesse continuar coerente. E o direito está passando por uma fase de recriação. Existem diversos desafios nesse âmbito, devido ao fato dos crimes ultrapassarem as barreiras nacionais, adentrando ao internacional, e exigindo uma resposta consensual entre os países afetados pela internacionalização da criminalidade. Mas isso não é fácil de chegar nesse consenso, porque ainda há muitas diferenças nos códigos penais desses países. Então, para chegar num consenso é muito difícil. E existem até dificuldades na aplicação do Tratado de Roma. Um exemplo disso é a prisão perpétua, que bate de frente com a Constituição brasileira. E o apego do brasileiro aos direitos humanos faz com que o destino do nosso Código Penal não seja tão cruel. E agora o capítulo 4, começando com as considerações introdutórias. Bem, os princípios que orientam a aplicação das normas penais são tão importantes quanto a história do direito penal, a dogmática jurídica penal. A dogmática jurídica penal cumpre importante função jurídica em um Estado democrático de direito. A de garantir os direitos fundamentais das pessoas frente ao poder do Estado. Ela também delimita e distingue os fatos, averigua o conteúdo das normas penais, seus pressupostos e consequências. Com o uso da dogmática jurídica penal, são elaborados conceitos que vão ajudar na resolução dos conflitos criados pelo fenômeno delitivo. O estudo dessa dogmática passa por uma segurança que não seria possível de outro modo. A dogmática jurídica penal constitui a ciência do direito penal por excelência. E agora indo para as correntes do pensamento positivista e a sua repercussão na ciência do direito penal. Devido ao positivismo, no século XIX, surgiram diversas correntes de pensamentos, estruturadas sistematicamente segundo alguns princípios fundamentais. Tinha-se repúdio ao caráter científico das validações jurídicas do delito, até que foi substituída por outros métodos, até chegar na criação da criminologia, que iria estudar o delito. Entretanto, nem todos os pensadores do direito penal da época aderiram à ideia da criminologia. E o positivismo jurídico surgiu como uma reação ao positivismo científico e reivindicava o estudo do delito de um ponto de vista exclusivamente jurídico. A missão da dogmática jurídica penal era sistematizar o direito positivo por meio do método indutivo. E obrigado pela atenção, encerro aqui minha participação. Meu nome é João Vitor Aquino de Alcântara e hoje eu vim falar sobre o direito comum. O direito comum na Europa veio a ser criado através de costumes legais, o direito feudal, direito romano, direito canônico, direito comercial. Porém, entre os séculos XII a XVI, veio a ser acompanhado também pelos direitos nacionais. Durante este período, surgiram juristas medievais que analisavam as glosas doutrinárias. Os mesmos eram conhecidos como os glosadores, que atuavam entre 1100 a 1250. Após esse período, surgiram os pós-glosadores, com novos métodos de análise jurídicas. O surgimento dos pós-glosadores ficou marcado pela mistura entre a filosofia antiga e o desenvolvimento de novas formas de análise nas universidades. Um dos principais fatores para a chegada dos mesmos foi a chegada de Aristóteles, que estava ofuscado sobre o trabalho de Platão. Com a chegada dos glosadores e pós-glosadores, vários diplomas legais surgiram com o objetivo de alcançar a margem de direito comum. E a principal luta em razão do direito penal comum na Europa foi a Revolução Francesa, que veio a ser utilizada muito depois em outros preceitos e conceitos. Alguns pensadores que tinham como ideais por fundamento a razão e a humanidade organizaram um movimento contra as características da legislação europeia. As leis em vigor da época priorizavam a pena capital e o castigo corporal. Os juízes da época aproveitaram para apenas julgar homens com baixa renda social e classe social.
Os movimentos contra essa legislação só começaram a ser vigentes a partir do século XVIII, quando juristas, moralistas, filósofos e pensadores da época começaram a colocar em suas obras a censura contra a legislação, além de defender a liberdade do homem e a dignidade de cada indivíduo. Este movimento ficou conhecido como Iluminismo e teve seu ápice na Revolução Francesa, onde vários filósofos franceses foram importantes para a defesa da liberdade, como Montesquieu, Rousseau e Voltaire, mas outros pensadores foram importantes para a defesa criminal. Os três do meio político-criminal que mais foram importantes e expressivos para o direito penal foram Cesare Beccaria, John Howard e Jeremias Bentham. Os livros e postulados de Cesare de Beccaria foram marcados pelo início do direito penal moderno, a escola clássica da criminologia e a escola clássica do direito. Deve-se entender que suas obras não eram de ideias originais. Eles tinham como principal influência Voltaire, Montesquieu, Locke e Rousseau. Porém, Cesare de Beccaria teve muita influência e muita importância, pois ele se dirigiu ao grande público e não apenas a algumas classes. E tinha ideias que eram aceitas pela grande maioria da população. O segundo, John Howard, era xerife e alcaide do condado inglês e era preocupado com o sistema penitenciário. Foi Howard que influenciou uma rede penitenciarista a criar estabelecimentos para o trabalho fora da cadeia, onde detentos pudessem cumprir a pena em liberdade. Para os conceitos da época, as ideias de Howard são consideradas incríveis, visionárias e extraordinárias. Embora ele não tenha conseguido todas essas transformações que pensava, é indiscutível que seus pensamentos eram muito avançados para o seu tempo e, consequentemente, após a sua morte ao longo dos anos, com a melhoria e avanço do sistema penitenciário, algumas de suas ideias vieram a vigor. Os fornecimentos básicos de um detento, como regime higiênico, alimentar e assistência médica, foram coisas propostas por John Howard. Howard propôs princípios de classificação considerando 3 classes de pessoas: os condenados, que teriam sua pena de acordo com a sentença, os processados, que ficariam no regime assecuratório e temporário, enquanto não sairia sua sentença, e os devedores. E com todos esses feitos, Howard é conhecido como o criador do penitenciarismo. O iluminista Jeremias Bentham, o último filósofo que eu vou falar aqui sobre, foi o que propôs a criação de uma filosofia moral e não mais formal e especulativa. Esta ideia de criação dessa nova filosofia veio devido à preocupação radical de atitudes e ações exercidas pela sociedade de sua época. E tinha como característica suas propostas ter um caráter filosófico, reformulador e sistemático. O conhecido como difusor do iluminismo tinha como principal objetivo conseguir fazer uma reforma legislativa para poder pôr em prática suas teorias subjacentes. Termino aqui falando sobre o começo da história do direito penal brasileiro, que veio em seu começo a ser regido pela legislação portuguesa e só após veio a ser regido pela legislação brasileira. Então, meu nome é Nicolas Ortega e chegamos então na parte das escolas penais, ou também conhecidas como escolas criminais. Para estudar essas escolas, precisamos voltar um pouco antes, ao século XVIII. Por quê? Porque na época as sanções penais estavam sendo muito severas. E isso, os filósofos e moralistas da época, os juristas, dedicavam os seus textos a criticarem a jurisdição da época. Ou seja, nisso eles criaram as ideias de criar as escolas penais. Então, o que são as escolas penais? As escolas penais são escolas que se baseiam para tentar entender o crime e as suas ramificações do crime. Ou seja, o que o crime gera na sociedade, quais são as penas e os delitos que o crime deve ter e estudar, principalmente, o criminoso, o delituoso. Então, a primeira escola que nós chegamos é a escola clássica. A escola clássica, que teve seus principais pensadores, juristas, Beccaria e principalmente Carrara. Bom, essa escola acreditava nos crimes como os crimes mais individualistas, ou seja, ela tinha uma ideia do livre-arbítrio,
que os criminosos agiam por vontade própria. Nisso, essa ideia gerou um contrato social. O que seria esse contrato social? A sociedade em conjunto, todos já estavam adentrados nesse contrato social. Quando o delituoso comete o crime, o que acontece? Ele rompe com o contrato social. Ou seja, ele deixa de ser um integrante do contrato social e passa a ser um inimigo da sociedade. E a escola clássica chegava nas suas penas, que, de acordo com a escola, a principal pena era a pena da proporcionalidade. Lembrando que essa escola não compactuava com penas que eram, digamos, como eu posso dizer, agressões físicas desse tipo. A pena da proporcionalidade, o que é? É uma pena que ela leva, por exemplo, o seu crime, a sua pena vai de acordo com o tamanho do seu crime. Por exemplo, se você matar, sua pena vai de acordo com você matar. Se roubar, de acordo com o que você roubou. E temos os dois períodos dessa escola. O período clássico, o período teórico-filósofo e o período étnico-jurídico. O período teórico-filósofo foi baseado no iluminismo. E o outro período, que vem mais à frente, que é o período que se baseia mais nas penas. Tem sua base nas penas da jurisdição. E agora nós vamos para a escola positiva. Bom, chegamos então na escola positiva. E essa escola surgiu de acordo com a ineficácia de algumas regras que tinham na escola clássica. E essa escola é baseada no estudo do homem, principalmente na mente do delinquente. Ela se dividiu em 3 fases. A fase antropológica, que foi de Lombroso, a fase sociológica, de Henrico Ferri, e a fase jurídica, de Garofalo. Bom, essa escola, ela definia seus delitos da seguinte forma: ela acreditava que o criminoso, o delituoso, não cometia o crime porque queria. Já desde aparecendo a ideia de livre-arbítrio. Ela dizia que o criminoso fazia seus crimes geralmente por falta de opção, por não ter o que fazer e acha que aquilo era a última opção a se fazer. Então, chegamos nas penas. Diferentemente da escola clássica, a pena aqui é o seguinte: o cidadão ele vai cumprir pena, porém a escola positiva ela busca uma reeducação do delinquente, não como a escola clássica, ela buscava apenas a pena e nada mais. Cometeu o crime na escola clássica, ia cumprir a pena e ficar por isso. Aqui não, aqui o cidadão vai tentar ser, como eu posso dizer, recolocado na sociedade. E essa escola, ela tem seus estudos. Ela baseia-se na sociologia, na psiquiatria, na antropologia, psicologia e outros estudos. Então, chegamos no principal pensador dessa escola, que é Cesare Lombroso. Lombroso dizia que tinha sua definição de loucura moral, que era em relação ao delinquente. E com essas suas definições ele fundou a antropologia criminal, dando início à sua maior teoria, a teoria do criminoso nato, que nada mais era do que acreditava que o criminoso nascia criminoso e para isso e não teria mais forma de não ser criminoso. Uma vez criminoso, sempre criminoso, e não teria como esse cara voltar a se reintegrar à sociedade. E vamos agora a Henrico Ferri. Chegando então a Henrico Ferri. Bom, Henrico Ferri foi o fundador da sociologia criminal, baseando os crimes com o estudo e interligando com a sociologia, os problemas da sociedade. Bom, e ele acreditava que a principal forma de estudo da criminologia era o delinquente, a pena e o processo. E ele definia o crime como um interesse social, voltando ao assunto de prevenção dos crimes, de prevenção, de prevenir que os delituosos cometam crimes. Então chegamos a Rafael Garofalo. Bom, Rafael Garofalo delimitava os delituosos pela sua periculosidade
e a sua responsabilidade, ou seja, os criminosos eram definidos de acordo com os perigos que eles cometiam e todos os crimes que faziam eram de sua responsabilidade. E ele foi o fundador da obra Criminologia, de 1885. Bom, e ele acreditava também na punição como uma forma de defesa social, que os crimes ocorriam e a punição desse crime era uma forma de prevenir a sociedade para que esse crime ocorresse de novo. E ele era conhecido por ser um pouco radicalista, por ser também defensor da pena de morte. Vamos então para a próxima escola. Bom, chegamos então na terceira escola. É a famosa terceira escola eclética, ou escola crítica, ou terça escola italiana. Bom, essa escola, como todas as outras seguintes, o que elas fazem? Ela pega as duas primeiras escolas, que são as escolas mais extremistas, digamos assim, e tenta juntá-las. Claro, deixando as melhores partes de cada uma. Por exemplo, deixava a punição da escola clássica e a reeducação da escola positiva. E sempre tentando melhorar. Se juntava as duas buscando uma melhora. E ela, a terceira escola, foi a primeira corrente eclética. Ela também foi uma escola que tinha a responsabilidade moral dos seus delituosos. Bom, essa escola diferenciava o livre-arbítrio para o determinismo psicológico. Ela dizia que os detentos não cometiam crime só pela sua vontade, e sim por um determinismo psicológico, ou seja, algum fato que ocorre dentro da mente do delituoso. Bom, e ela dividiu os crimes em crimes imputáveis e inimputáveis, que vocês verão mais à frente com o aluno Emanuel Cadete. Bom, e os crimes aqui, eles são, como eu posso dizer, definidos como uma forma também, as penas na verdade, as penas desses crimes são definidas como uma forma de defesa social. E os crimes eram crimes definidos como individuais e sociais. Vamos para a última escola, a escola moderna alemã. Bom, a quarta escola, a escola moderna alemã, foi a mais notável das escolas ecléticas. E seu fundador foi von Slitz. Bom, essa escola também era conhecida por ser a escola de política criminal. E como a escola anterior, também diferencia o livre-arbítrio. Nesse caso, ela diferencia o livre-arbítrio da normalidade social, ou seja, os crimes não vão de acordo com o livre-arbítrio, sim com a normalidade do delinquente. Ela também tem seus métodos descritivos classificatórios, o que exclui, no caso, o juízo de valor. E ela também define criminologia e penologia. No caso, criminologia são os estudos dos crimes, as formas, porquê, etc, etc. E penologia, que são os estudos da pena. Porquê a pena, qual pena, tamanho da pena, se a pena é justa ou não. E, por último, dessa escola, é o crime. Ela define o crime como um fenômeno humano-social e um fato jurídico. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Luciano Emanuel Cadete dos Santos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Escola Técnico-Jurídica. Ela foi fundada por Arturo Rocco, na Itália, em 1905. E ela foi criada como uma resposta à corrente positivista, que defendia que o direito penal deveria ter apenas um único objeto, que era a lei. Essa corrente também restabeleceu o estudo do crime como um fenômeno jurídico. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da Escola Técnico-Jurídica. O delito é pura relação jurídica individual e social. A pena constitui uma reação e consequência ao cometedor do crime, àqueles imputáveis. Medida de segurança para os inimputáveis. E a responsabilidade de moral significa que a vontade é livre. O método da pena é método técnico-jurídico. E nessas características inclui a recusão do emprego da filosofia. Agora eu vou falar um pouco sobre a escola correcionalista. Ela surge na Alemanha por volta dos anos 1839 por intermédio de Karl Reider.
Essa escola correcionalista disciplina a correção ou emenda do delinquente como fim único e exclusivo da pena. Não é importante a pena, mas sim a correção ou emenda do cometedor daquele crime. Para a teoria correcionalista, o delinquente é um ser anormal e ele precisa de um certo tratamento para voltar a integrar a sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da defesa social. O seu nascimento foi na Itália, por volta dos anos de 1945, por Filippo Grammatica, que cria o Centro Internacional de Estudos de Defesa Social, com a expressa finalidade de renovar os meios de combate à criminalidade. Essa escola tinha o intuito de adaptar o indivíduo à ordem social.